Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, nós vamos ler só um versículo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Amém? Agora, de vocês quem? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a sua mão. Certeza disso? Se tem, tá bom demais. Ai, ai. Queridos, preste atenção numa coisa. Não é só nós que temos sonhos, projetos. Deus é um Deus de planos, Deus de projetos. Ele não faz nada aleatoriamente. Ele não faz nada por fazer. Ele não cria nada, ele é chamado Deus Criador. Elohim é o nome do Senhor, o Deus eterno. El-Olam é o nome do Senhor, o Deus Criador, aquele que chama à existência o que não existe. E ele nunca criou nada sem um propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e que Ele ainda vai fazer e realizar nas nossas vidas, tem um propósito. Amém? E você está aqui porque Deus tem um propósito com a sua vida. Então preste atenção. Quem é filho de Deus precisa buscar a perfeição como é perfeito Jesus. A Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura, ao tamanho do varão perfeito, do homem perfeito que é Jesus. Esse é o sonho de Deus, que foi perdido lá no Éden. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele fez o homem perfeito. Ele fez a mulher perfeito. Você vai notar lá na criação, tudo que Deus fazia, Ele falava, isso é bom. Quando Ele criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, ele se tornou alma vivente. Deus disse, isso é muito bom. Eu não disse só é bom, é muito bom. Por quê? Porque Deus é bom. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então foi a criação que Deus disse, olha, isso é muito bom. Agora, fomos criados perfeitos, como é perfeito o nosso Deus. Lá no Velho Testamento, Deus disse, olha, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Lá no Velho Testamento ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o Senhor. Então, queridos, nós fomos criados perfeitos. Acontece que o homem caiu, pecou. O homem caiu, pecou e se tornou imperfeito. Mas o grande sonho de Deus era ter comunhão com um homem perfeito, sem pecado, sem uma porção de coisas que herdamos de Adão. Então Deus também sonha, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos. E o grande sonho de Deus é tornar o homem perfeito novamente. Presta atenção. Esse é o grande sonho de Deus, que Ele quer restaurar, que Ele quer realizar. Para que isso acontecesse, para que o homem se tornasse perfeito, Ele enviou Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que você se torne filho de Deus, porque aqui está dizendo o quê?
Sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Presta atenção, os judeus religiosos, aqui não estamos falando de igreja, de religião. Aqui nós estamos falando de filhos de Deus, de pessoas que receberam a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida e se tornou filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, Deus começa, o plano dele o sonho dele é que você se torne perfeito como perfeito era Jesus. Aí ele começa a trabalhar na nossa vida. Mas ele faz isso na vida dos filhos de Deus. Ele faz isso na vida dos seus filhos. E para ser filho, se tornar filho, porque nós nascemos como criatura de Deus. Para se tornar filho, nós temos que receber a Jesus. Esse é o sonho de Deus. É que você receba a Jesus no seu coração, de fato e de verdade, para que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele comece a mudar a sua vida, para que Ele se torne, para que Ele comece a trabalhar. Esse é o sonho de Deus, trabalhar na sua vida, tirar as imperfeições, até que você se torne perfeito. Como é perfeito o próprio Deus, que não muda, que não há variação em Deus, diz a Bíblia. Então aqui está dizendo, olha, sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ele está falando para filhos de Deus, não é para frequentadores de igreja. Não é para pessoas que é filho de pastor, filho de crente. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Bota isso na sua cabeça. Você só se torna crente quando você realmente crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Quem devia morrer era você, que é imperfeito, para que Deus trabalhe na sua vida até que você se torne perfeito. Quando Deus olha para mim, é lógico que eu tenho defeitos, irmãos, mas ao longo dos anos, desde 7 anos que eu levantei a minha mão, reconheci a Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus está trabalhando na minha vida para que eu me torne perfeito, para que eu chegue até o tamanho, a estatura do varão perfeito que é Jesus. Eu estou com 64 anos, 7 menos 7 dá quanto? Quem é matemático aí? Eu tenho calculadora, pelo amor de Deus, né? Porque eu não sei, eu estou perguntando porque eu fugi da escola, irmãos, tem quase uns 40 anos. Hã? 57? Tem 57 anos que Deus está trabalhando na minha vida, me testando, para que eu me torne perfeito, como Jesus. O que significa isso? Um crente perfeito é um crente que não cede ao pecado. Mesmo que o diabo coloque bem na sua frente, mesmo que ele facilite as coisas, porque o diabo chegou diante de Jesus, Mateus 4, dá uma lida lá depois na sua casa. O diabo chegou, Satanás chegou diante de Jesus, testando, se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, eu não preciso mostrar, eu sei da minha identidade, eu sei que eu sou filho de Deus, eu fui gerado pelo Espírito. Você vai ver na tentação de Jesus, Mateus 4, o diabo, olha o que o diabo colocava em xeque, se você é filho de Deus, salta daqui, Deus vai dar ordens aos seus anjos para te aparar lá. Se você é filho de Deus, transforme pedras em pães. Jesus falou para ele, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra revelada que sai da boca de Deus. Jesus era perfeito, foi tentado, o diabo chegou pessoalmente nele, ofereceu, ele disse, olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar, mostrou todas as riquezas do mundo. Era tudo nosso, era tudo do homem, era tudo de Adão. Adão entregou de bandeja e Eva lá no jardim, quando desobedeceram a Deus.
A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, ele realmente domina. Ele tem poder. Ele ofereceu tudo isso para Jesus. Jesus se dobrou diante disso. O crente perfeito é quando o cara chega com 5 milhões de propina para você, você devendo até as cuecas, e o freguês chega com 5 milhões e fala: toma, Rosemir, isso aqui é seu. Vamos dar uma lavadinha nesse dinheiro aqui na igreja, você me passa um pouquinho e fica com o restante. Aqui, capeta, para você, ó. Aqui para você. Eu sou pastor, não sou deputado, não sou vereador, não sou prefeito, não sou presidente da república. Cai fora, capeta. E não foi uma vez, irmão. Sabe o que o diabo faz? E Deus permite? Deus está testando se você realmente é filho de Deus. Aqui ele está dizendo: olha, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus falando. Mas Deus só é meu Pai se eu for filho de Deus. Eu só me transformo em filho de Deus quando eu recebo a Jesus no meu coração. Tirando disso, você é criatura. Só vai para o céu os filhos de Deus. Aquele que realmente Deus está trabalhando na sua perfeição. E eu estou falando nessa questão financeira, mas não é só nessa. Nós somos testados em todas as áreas. Deus vai tirando a imperfeição que há no nosso coração. Ele começa uma obra tremenda. Esse é o sonho de Deus. Você tem sonhos de uma casa própria, de um carro, de um casamento bom, de filhos sadios, bonitos, parecidos com o pai. Porque filho só é bonito se for parecido com o pai e a mãe. Menino nasce pensando que se existe uma coisa mais feia do que criança quando nasce. Aí a mãe pega, que gracinha, é a cara da mamãe. Você está se entregando. Sabe, queridos? Menino berrando, fazendo careta. Que gracinha, tira foto. Misericórdia. Bom, irmãos, e esta obra, e esse sonho de Deus, ele trabalha dia e noite para concluir esse sonho. Para que esse sonho se torne realidade na minha e na sua vida. Pensa num Deus que ama, que cuida, e sonha em que você se torne perfeito. Para quando o diabo colocar as delícias diante de você, você diz: arreda, Satanás, sai para longe. O diabo não vem pessoal, Jesus ele foi pessoalmente. Agora ele não vem pessoalmente. Se vir, você cai duro, de susto. Ele vem através de pessoas, de coisas, de propostas indecentes. E assim por diante. Ele arma as ciladas, as chamadas ciladas do diabo. Ele tem as suas armadilhas. Estou lembrando de um irmão que era presbítero numa igreja e nós começamos um culto na minha casa. E esse irmão ia passando e viu ali um ajuntamento de pessoas e entrou. E ficou lá. E enquanto a gente estava orando, cantando uma canção, não lembro mais quem é que estava tocando o violão, eu sei que a gente estava cantando uma canção, eu olhei para o irmão e Deus me deu uma visão. Sabe aquelas armadilhas de pegar urso? Dente embaixo, dente em cima, ela vem, fecha assim. Armadilha de pegar urso, põe no chão. Ela vem, trava. Deus mostrou o pé do irmão, eu nem tinha olhado no pé dele, o sapato da cor, tal. Depois que eu olhei, vi assim o pé. Deus mostrou aquela armadilha, ele colocando o pé, ele veio, a armadilha ali, ele veio e colocou o pé. Aí eu saí do meu lugar onde eu estava uma distância dele,
Fui lá e orei com ele, quebrando toda a artimanha do diabo, toda a armadilha do capeta. Terminou o culto, eu falei, irmão, caiu uma moedinha aqui. Vem cá, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Falei para ele da visão, falei, olha, o diabo está armando uma para você. E essa vai ser doída, irmão. Não caia nessa armadilha. Se você é filho de Deus, como diz que já é até presbítero na igreja, cuidado. Irmãos, não passou um mês, a armadilha, do jeito que eu mostrei, o abestado colocou o pé, se envolveu com a vizinha, onde ele recebeu a oração, onde Deus avisou, uma vizinha casada, caiu na armadilha. Os irmãos ficaram sabendo, cortou ele da igreja, deu uns 30 dias, ele desapareceu do mapa, nunca mais voltou na igreja. Então, queridos, quando somos filhos de Deus, Deus permite que isso aconteça, que se nos apresente essas coisas, porque Ele está aperfeiçoando, Ele quer que você chegue até o tamanho de Jesus. Porque Paulo diz que nós temos o homem natural e temos o homem espiritual. Quando você recebe a Jesus, faz uma decisão por Jesus de verdade, toma a decisão de mudar de vida, sabe o que acontece? O Espírito gera vida dentro de você, é uma nova vida, você se torna nova criatura. Esse é o sonho de Deus, mas Ele não quer que você fique bebê, criança, a vida inteira, porque qual é o alvo de Deus? Que você cresça. Aí o homem espiritual vai desenvolvendo em você, vai crescendo, à medida que você lê a Bíblia, à medida que você recebe a oração, à medida que você ora, Deus vai te enchendo, o homem espiritual vai crescendo, e quando se apresenta umas roubadas dessa, sabe o que acontece? Você não dá nem moral. Pode mexer com você, pode chamar de bonito, rico, pode falar o que quiser, você nem dá moral. Você sabe que não é a pessoa, é o capeta que está por trás dela. Porque tem muita gente que aparece umas situações fáceis, ele acha que é ele que é bonitão. Nossa, charmoso, hein? E muitos que se convertem, caem na armadilha do diabo. Aí demora a crescer em fé, crescer o homem espiritual. Aí demora, porque você vai ter que passar nesse teste. Irmãos, Deus começa, o sonho de Deus é fazer uma obra perfeita na nossa vida. O que Ele faz? Ele começa a tirar as imperfeições. Mas, Ele tira e coloca algo perfeito. O que Jesus falou? Quando sai um demônio, ele sai saracoteando por aí, procurando lugar. Se ele não acha, ele volta, só porque ele não volta sozinho. Ele volta com mais uma porção de companheiro, fazendo um monte de companheiro. Sabe, irmãos, como é que funciona isso? É Deus tirando os defeitos de caráter e colocando as qualidades de Jesus na nossa vida. Amém? Irmãos, e Deus vai usar o que for preciso para remodelar a sua vida, para torná-la perfeita, como é perfeito Jesus. Como foi perfeito. A Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Jesus teve oportunidade. Vocês lembram quando os gregos, João 12, os gregos vieram conversar com Jesus, lá na Grécia. Ouviram falar de Jesus, nossa, ele é um grande filósofo, e foram lá oferecer, eles queriam levar Jesus para a Grécia, que era o point da sabedoria, do saber, dos filósofos, os epicureus, os estoicos, os abombados, os abestados, tinha filósofo lá para todo gosto. Paulo foi parar lá e pregou lá no Areópago e tal, sabe, irmãos? E Deus começa a remodelar a nossa vida, e Ele vai fazer tudo, o que for preciso, para que você se torne perfeito. Esse é o sonho de Deus.
Às vezes nós estamos sonhando com coisas pequenas, o sonho de Deus é grande, porque não é fácil consertar uma coisa quebrada. Não é fácil você pegar uma caminhonete com o motor moído e consertá-la. É fácil? Não é. Só o mecânico, ou talvez só um motor novo. Não é qualquer um que faz isso. Irmão, só Deus pode nos consertar. Voltar para o prumo, voltar para o eixo, segundo meu pai falava. Então, queridos, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Nós estamos, queridos, sonhando o sonho de Deus. Nós precisamos, e o grande sonho de Deus é que eu e você cheguemos à perfeição que é Jesus. Jesus, por onde ele passava, as pessoas comentavam e viam nele o poder, a autoridade e o amor de Deus. Por isso, queridos, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque só se torna perfeito, porque lá no céu não entra em perfeição, sabia disso? Tanto é que no céu esse corpo não entra, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Só vai a nossa alma e o nosso espírito, se você tiver feito uma decisão por Jesus. E esse é o sonho de Deus, é consertar você. Eu não tenho defeito. Irmão, deixa eu te falar, a gente já nasce com defeito de fábrica, nós somos descendência de Adão, que caiu lá no Éden. Somos semente de Adão. Eu sou uma pessoa boa, faço caridade, vai para o inferno do mesmo jeito. Se não se converter, vai para o inferno de cabeça para baixo. Mesma coisa. Chegaram em Jesus e falaram assim, bom mestre. Ele falou assim, bom só tem um, que é Deus. Então tem gente que acha que é bonzinho e vai ser salvo. Presta atenção. Nós não somos salvos porque somos bons. Nós somos salvos pela graça de Deus, é favor e merecido, nós não merecemos. Mas Deus enviou Jesus porque Ele enviou, João 3,16, seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Torne-se ou se transforme em filho de Deus e tenha uma nova vida. Irmão, você querido, querida que está aqui, não saia daqui hoje sem fazer uma decisão por Jesus. Ninguém sabe do amanhã. Eu acredito que a igreja está para ser arrebatada. Nós estamos nos últimos dias. A OTAN já está a favor da Ucrânia lá e já estão metendo bomba na Rússia. E o Putin já avisou, eu vou usar ogivas nucleares. Ele está encurralado. Aquela guerra em Israel só vai parar, só vai ter um tratado de paz. Quem vai fazer esse tratado de paz é o anticristo. Eu estou falando isso desde quando começou. Não tem tratado de paz ali. Nós estamos nos últimos dias, querido. Você precisa fazer uma decisão por Jesus. E Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Esse é o sonho de Deus, que você se transforme em filho de Deus. Pois todos quantos o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. E Jesus foi claro, quem crer e for batizado será salvo. Próximo domingo, 11 horas, nós vamos ter um batismo. Está na hora de você fazer uma decisão por Jesus. Recebê-lo no seu coração e já batizar no domingo, confirmar essa decisão. Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, em 11 horas. Não é só o sonho de Deus, o meu sonho é ver todos vocês um dia comigo lá no céu. Esse é o meu sonho. Porque eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza da minha salvação eterna.
porque eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida desde os 7 anos de idade. Ainda não cheguei à estatura do varão perfeito, mas esse é o meu sonho também, é o sonho de Deus. Mas eu gostaria que você estivesse comigo no céu, porque o céu é um lugar maravilhoso. Não é só porque o céu é um lugar maravilhoso, é porque se você não for para o céu, você vai para o inferno. Não tem alternativa, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aqueles que recebem a Jesus no seu coração, tomam a decisão: mas e se eu pecar? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você ainda não é perfeito, você está começando uma jornada, e Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus vai segurar na sua mão, Deus vai levantar pessoas para andar com você, para te ajudar, te instruir, até que você seja arrebatado. E se morrer, você vai para o céu. Se Jesus voltar, num piscar de olhos, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Isso aqui é pó, e para o pó vai voltar. Agora sua alma vale mais que o mundo inteiro. O sonho de Deus, queridos, é tão tremendo que a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende, recebe a Jesus no seu coração, os anjos fazem festa. É uma festa. É algo fantástico, mas os anjos se alegram tanto, porque você tomou uma decisão de ir para o céu. Que coisa maravilhosa.